A morte da vovó Heloísa deixou um vazio que nem o tempo parecia capaz de preencher. Sua cadeira de balanço ainda estava no canto da sala, como se ela fosse aparecer a qualquer momento com seu chale de lã e um bule de chá de camomila. Mas não apareceu. E, 2 semanas após o funeral, minha mãe me pediu para ajudar a limpar o sótão, uma tarefa que mais parecia uma punição. Precisamos organizar as coisas dela antes que o mofo estrague tudo, ela disse, evitando meu olhar. O sótão era um labirinto de caixas empoeiradas, malas antigas e móveis cobertos por lençóis brancos que dançavam com a brisa que entrava pela janela quebrada. O ar cheirava a madeira velha e a segredos guardados. Enquanto vasculhava uma pilha de jornais amarelados, algo chamou minha atenção. Um baú de metal enferrujado, do tamanho de uma mala pequena, com o nome Heloísa gravado na tampa em letras desbotadas. Minhas mãos tremiam ao puxá-lo para perto. O cadeado estava trancado, mas, ao levantar a tampa, notei um detalhe estranho, uma chave prateada escondida sob um lenço bordado com flores secas. Por que a vovó esconderia uma chave dentro do próprio baú? Murmurei, encaixando-a no cadeado. O metal rangeu, e uma nuvem de poeira subiu quando abri a tampa. Lá dentro, havia um diário de capa preta, grossa e desgastada, com páginas amareladas nas bordas. No verso, uma nota escrita à mão, com letra trêmula e tinta desbotada. Não o abra. Destrua isso. Ignorei o aviso. Sempre fui atraída pelo proibido, como uma mariposa idiota que voa de encontro à chama. O primeiro registro era de 1967, a letra da vovó, firme e elegante. Se você está lendo isso, minha família está em perigo. Não confie em ninguém, nem mesmo em você mesma. Clara não pode voltar. Pulei as páginas seguintes, ansiosa, até encontrar o nome Clara novamente. 12 de junho de 1968, Clara está diferente. Ela ouve vozes que ninguém mais escuta e desenha símbolos nas paredes do quarto. Mamãe diz que é o dom da família, mas eu sei que é mais que isso. Ela fala com as sombras, e elas respondem. Uma fotografia caiu do meio do diário. Era uma mulher jovem, de vestido branco e cabelos negros como os meus, sorrindo para a câmera com uma expressão que não alcançava os olhos. No verso, escrito com letra infantil, Clara e eu, antes de tudo. Continuei lendo, cada palavra mais gelada que a anterior. 28 de outubro de 1968, hoje, Clara disse que eles estão chegando. Trancamos ela no porão da casa velha. Ela gritou por 3 dias. No terceiro dia, os gritos pararam. Encontramos o corpo na manhã seguinte, mas não havia marcas. Só um círculo vermelho no chão e algo escrito na parede. Vocês não podem me prender para sempre. Uma lágrima caiu sobre a página, borrando a tinta. Fechei o diário abruptamente, sentindo um calafrio subir pela espinha. Foi então que ouvi passos no corredor lá embaixo. Passos lentos, arrastados, como se alguém, ou algo, estivesse subindo a escada do sótão. Tem alguém aí? Chamei, minha voz falhando. Ninguém respondeu. Mas, quando olhei para a janela, vi uma figura pálida de vestido branco do lado de fora, os cabelos negros grudados no rosto molhado de chuva. Ela estendeu a mão na minha direção, os lábios se movendo sem emitir som. Quando pisquei, ela havia sumido. Corri para o baú, querendo guardar o diário antes que alguém me visse com ele, mas uma mão agarrou meu pulso. Era minha mãe, os olhos arregalados de um jeito que nunca tinha visto. — O que você encontrou? Ela sussurrou, arrancando o livro das minhas mãos. — Quem é Clara? Perguntei, ofegante. Ela não respondeu. Apenas me puxou escada abaixo, o diário escondido debaixo do braço, como se carregasse uma bomba prestes a explodir. Naquela noite, sonhei com o porão da casa velha. As paredes estavam cobertas de símbolos vermelhos, e uma voz sussurrava, você é a próxima. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo, ou alguém, me observava. O diário da vovó Heloísa estava trancado no armário da minha mãe, mas as palavras de Clara ainda ecoavam na minha mente como um eco distante. Vocês não podem me prender para sempre. Tentei falar com minha mãe durante o café, mas ela mal olhou para mim. Suas mãos tremiam enquanto passava manteiga no pão, e seu olhar fixava o vazio da cozinha,
como se visse algo que eu não podia. O que aconteceu com Clara? Insisti, segurando seu pulso. Ela se desvencilhou bruscamente, derrubando a xícara no chão. Isso não é da sua conta, ela disse, a voz áspera. Sua avó tinha motivos para esconder o diário. Alguns segredos são enterrados por um motivo. Mas eu já estava cansada de segredos. Naquela tarde, voltei ao sótão, determinada a encontrar mais pistas. O baú de Heloísa ainda estava lá e, ao revirá-lo, descobri um envelope escondido em um compartimento falso na lateral. Dentro dele, havia uma foto desbotada de um grupo de mulheres vestidas de preto, paradas em frente a uma casa antiga que reconheci como a nossa. No verso, escrito com letra infantil, Família Oliveira, 1965. Clara, a terceira da esquerda. A mulher na foto era a mesma do diário, olhos escuros, um sorriso tenso, as mãos segurando um colar de prata com um pingente em forma de lua crescente, o mesmo colar que minha mãe usava todos os dias. Naquela noite, decidi explorar o porão da casa antiga, um anexo abandonado que minha família evitava há anos. A porta rangia, e o ar estava carregado com o cheiro de terra úmida e algo metálico que me revirou o estômago. Acendi uma lanterna e iluminei as paredes. O que vi me fez recuar. Desenhos em tinta vermelha desbotada formavam um círculo complexo no chão, rodeado por símbolos que pareciam latim, mas distorcidos. No centro, havia uma mancha escura que poderia ser ferrugem ou algo pior. Enquanto examinava os símbolos, ouvi um sussurro vindo do fundo do porão. Você veio. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. Apenas as sombras dançando na luz da lanterna. Underline, 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 underline. Na manhã seguinte, fui à biblioteca municipal e pesquisei sobre a família Oliveira. A bibliotecária, uma senhora de cabelos brancos que conhecia minha avó, hesitou antes de me entregar uma pasta de recortes antigos. Sua avó era uma mulher complicada, ela disse, baixando a voz. Cuidado com o que você vai desenterrar. Os jornais contavam a história de Clara Oliveira, desaparecida em circunstâncias misteriosas em 1968. Nenhum corpo foi encontrado, mas a família alegou que ela havia fugido. Um artigo mencionava rumores de atividades ocultas na região, e uma foto mostrava minha bisavó, Dona Amélia, sendo levada pela polícia após uma noite de caos na propriedade. Voltei para casa com mais perguntas do que respostas. Encontrei minha mãe na sala, segurando o diário da vovó. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado por horas. Você não entende, ela disse, antes que eu pudesse falar. Clara não era normal. Ela via coisas, falava com coisas. Sua avó tentou protegê-la, mas era tarde demais. Naquela noite, ela parou, engolindo em seco. Ela invocou algo que não podia controlar. Tivemos que silenciá-la. Silenciá-la. Você quer dizer matá-la? Minha mãe não respondeu. Em vez disso, entregou-me o diário. Leia a página 47, disse, saindo da sala. Underline, 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 underline. A página 47 estava danificada, como se alguém tivesse tentado queimá-la. A letra da vovó estava trêmula, desesperada. 2 de novembro de 1968. Clara não está mais em nosso mundo. O que fizemos não foi um acidente. Usamos o círculo, os cânticos, o sangue. Ela gritou até que sua voz se tornasse parte das paredes. Mas algo saiu errado. Ela não morreu. Ela se transformou. Uma nota rabiscada no canto dizia: ela voltará quando o próximo da linhagem completar 18 anos. Proteja-a, Heloísa. Proteja-a a qualquer custo. Fechei o diário, respirando fundo. Hoje era meu aniversário de 18 anos.
Underline, 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 underline. Naquela noite, sonhei com Clara. Ela estava no porão, os olhos brilhando como brasas, segurando o colar de lua crescente. Você é a próxima, ela sussurrou. O círculo está enfraquecendo. Em breve, serei livre, e você será minha. Acordei com um grito preso na garganta e um arranhão vermelho no pescoço, como se alguém, ou algo, tivesse tentado me estrangular enquanto eu dormia. No espelho do banheiro, vi uma sombra atrás de mim. Não era a minha. E, no quarto da minha mãe, ouvi vozes abafadas. Ela estava rezando, mas não era uma oração que eu conhecia. Eram palavras em latim, as mesmas do diário. O jogo havia começado, e eu não sabia mais quem era o inimigo. Os dias seguintes se arrastaram como um pesadelo lúcido. Cada sombra parecia viva, cada rangido da casa antiga ecoava como uma ameaça. Minha mãe passou a me evitar, mas eu a flagrava me observando de longe, os dedos sempre apertando o colar de lua crescente no pescoço. O diário da vovó, agora em meu poder novamente, encontrado escondido embaixo do colchão dela, tornou-se minha obsessão. As páginas que descreviam Clara eram um quebra-cabeça macabro, e eu estava determinada a montá-lo. Na terceira noite, encontrei algo novo, um envelope costurado às páginas do diário, contendo uma carta da bisavó Amélia, datada de 1967. A letra era elegante, mas trêmula, como se escrita às pressas. Heloísa, minha querida, se você está lendo isso, Clara já deve ter mostrado sinais. O dom da nossa família é uma maldição. Ela não é mais sua irmã, é um vaso. Eles a escolheram, e agora querem usar seu corpo para atravessar. Você precisa detê-la antes que o véu se rompa. Faça o ritual do círculo vermelho. Use o sangue dela. Use o seu. Não hesite. Eu não hesitei com sua tia-avó Margarida, em 1912. Alguns sacrifícios são necessários. Sacrifício. A palavra me deixou enjoada. Voltei à biblioteca, desta vez vasculhando registros de jornais do início do século XX. Encontrei uma nota sobre Margarida Oliveira, morta tragicamente em um incêndio na mesma propriedade. As datas coincidiam com a carta da bisavó. Naquela tarde, confrontei minha mãe na cozinha. Ela estava preparando o jantar, mas o cheiro de temperos não disfarçava o odor de álcool em seu hálito. Você sabia que a bisavó matou a própria irmã? Perguntei, jogando a carta na mesa. Ela secou as mãos no avental, os olhos fixos no papel. Claro que sabia, disse. Finalmente. Nossa família carrega isso há gerações. As mulheres da linhagem Oliveira nascem com uma porta. Alguns chamam de domingo. Outros, de maldição. Clara abriu a dela cedo demais. Uma porta para quê? Minha mãe suspirou, sentando-se à mesa. Pela primeira vez, vi rugas profundas em seu rosto, como se os anos pesassem mais sobre ela do que eu imaginava. Para o outro lado. Para entidades que não deveriam caminhar entre nós. Clara queria ajudar os mortos, mas eles a usaram. Naquela noite, ela tentou invocar nosso avô, que morreu na guerra. Em vez dele, algo pior veio. O que aconteceu no porão, mãe? Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Eu tinha 10 anos. Ouvimos os gritos. As paredes tremiam. Sua avó Heloísa nos trancou no quarto, mas eu vi. Vi Clara cambaleando pelo jardim, os olhos pretos como carvão, a boca cheia de dentes que não eram dela. Ela riu e disse, vocês não podem me parar. Somos muitos. Então, sua avó fez o ritual. Sangue, fogo, palavras que queimam a língua. Quando terminou, Clara estava no chão, mas não era mais ela. Algo saiu do corpo, e sua avó selou o porão com símbolos. Disse que o espírito de Clara estava preso ali, esperando. Naquela noite, sonhei com o porão novamente. Desta vez, havia uma figura sentada no centro do círculo vermelho, uma mulher de vestido branco, os cabelos negros cobrindo o rosto. Ela segurava um espelho quebrado, e quando ergueu a cabeça, vi meu rosto refletido nele. Você é eu, ela sussurrou.
E eu serei você. Acordei com um sobressalto, o quarto gelado. Ao meu lado, na parede, alguém, ou algo, havia desenhado um símbolo idêntico aos do porão, usando o que parecia ser sangue. No dia seguinte, fui à casa da tia Lúcia, irmã mais nova da vovó Heloísa, que morava em outra cidade. Ela era a única pessoa viva que poderia saber mais. Sua casa cheirava a incenso e remédios, e ela me recebeu com uma expressão de puro terror quando mencionei o diário. Você não deveria ter vindo aqui, disse, trancando a porta atrás de mim. Clara está te observando. Ela sempre escolhe as mais jovens, as mais fortes. Você tem o dom, não é? Sente as vozes. Antes que eu pudesse responder, ela me mostrou um álbum de fotos escondido no armário. Havia uma imagem de Clara, minha mãe e a vovó Heloísa, todas usando o mesmo colar de lua crescente. No verso, uma data, 1975, ritual de proteção. Elas tentaram selar o poder de Clara em você, tia Lúcia explicou. Mas o sangue não mente. Quando você completasse 18 anos, o selo se quebraria. É por isso que sua mãe tem tanto medo. Clara vai usar você para renascer. Na volta para casa, parei na estrada, perto do velho cemitério da família. Entre as lápides, encontrei uma que não estava lá antes, Clara Oliveira, de 1948 a 1968. Descanse em paz. Mas o túmulo estava vazio. Apenas terra revirada e uma boneca de pano, idêntica à que vi na foto do diário, deitada sobre a lápide. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na sala, segurando uma faca de prata. Seus olhos estavam negros. Você mexeu no que não devia. Ela disse, a voz não era a dela. Agora, Clara virá. E você vai nos libertar. Corri para o sótão, mas as portas se trancaram sozinhas. No espelho do corredor, vi minha mãe, ou o que quer que estivesse usando seu corpo, sorrindo, os dentes afiados como os de um animal. E então, ouvi a voz de Clara, vindo de todos os lugares e de lugar nenhum. Estou aqui, irmã. Venha brincar comigo. O jogo havia mudado. E eu não sabia mais quem era o peão e quem era o rei. A casa antiga nunca pareceu tão ameaçadora. O vento uivava entre as frestas das janelas quebradas, e as sombras do porão se arrastavam pelo chão como mãos ansiosas para me agarrar. Eu estava parada no centro do círculo vermelho, a faca de prata da vovó Heloísa tremendo em minha mão. A carta da bisavó Amélia, os símbolos do diário e as palavras da tia Lúcia ecoavam na minha cabeça. Sangue chama sangue. O ritual exige uma oferta. Minha mãe, ou o que quer que estivesse usando seu corpo, havia sumido após o ataque no corredor. Encontrei-a mais tarde, desmaiada na cozinha, o colar de lua crescente quebrado no chão. Agora, eu estava sozinha, determinada a terminar o que a família havia começado. O ritual exigia 3 elementos, uma foto de Clara, uma mecha do cabelo da minha mãe e a faca de prata. A foto estava no baú do sótão, escondida atrás de um retrato falso da família sorridente. A mecha de cabelo foi mais fácil. Arranquei-a do pente da minha mãe enquanto ela dormia, seu corpo inerte como um boneco de pano. O diário detalhava os passos. Desenhe o círculo à meia-noite. Posicione a foto no norte, o cabelo no sul. Corte a palma da mão esquerda e deixe o sangue cair sobre o centro. Recite as palavras em latim. Não pare, mesmo que ela fale com você. Às 23h50, acendi 7 velas pretas ao redor do porão, formando um hexágono. O ar estava denso, como se o próprio tempo tivesse parado. Quando a meia-noite chegou, comecei a recitar. In nomine lunae, spiritus obscuri, revela-te. Clara Oliveira, te invoco no ut umbra, sed ut veritas. As chamas das velas se apagaram abruptamente. Foi então que ouvi a risada. Primeiro, suave, como o tilintar de um sino distante. Depois, mais alta, mais próxima, até que as paredes do porão tremeram. A fotografia de Clara voou das minhas mãos, e a mecha de cabelo da minha mãe serpenteou pelo chão, como se tivesse vida. Você é corajosa, disse uma voz que não era uma voz, era um eco de 1000 sussurros entrelaçados. Clara surgiu no canto do porão, mas não era a mulher da foto. Seus olhos eram buracos negros, os dedos longos demais,
terminando em garras afiadas. Mas coragem não vai salvá-la. Segurei a faca com mais força, cortando a palma da mão esquerda. O sangue pingou no círculo, e por um instante, tudo parou. Visões me atingiram como ondas. Vi minha bisavó Amélia, em 1912, segurando uma criança que se contorcia no chão, os olhos pretos como os de Clara. Não é Margarida, ela gritava. É ele usando o corpo dela. Vi minha avó Heloísa, em 1968, desenhando o círculo no porão enquanto minha mãe, ainda criança, chorava no canto. Não olhe, ela ordenava. O que você vir aqui vai te assombrar para sempre. Vi minha mãe, há 2 dias, no espelho do banheiro, sussurrando para seu reflexo. Não deixe ela me levar. Por favor, não deixe ela me levar. Você vê a verdade agora? Clara rosnou, aproximando-se do círculo. Somos a mesma alma, dividida em gerações. Você é o meu vaso, e eu sou o seu destino. Recitei as palavras mais rápido, o sangue escorrendo pelo braço. As velas se reacenderam, mas agora as chamas eram azuis. Não vai funcionar. Ela riu. Você não é forte o suficiente. Precisa de mim para selar o véu. E então, ela atacou. Suas garras rasgaram o ar, mas não conseguiram atravessar o círculo. O sangue no chão brilhou, formando uma barreira de luz. Clara gritou, um som que fez meus ossos vibrarem. Você não vai me derrotar. Ela sussurrou, agora mais calma. Sua avó tentou, e olhe onde ela está. Sua mãe tentou, e veja o que eu fiz com ela. Você é a última, querida. A última da linhagem. E quando você cair? Ela estendeu a mão, e uma dor lancinante percorreu meu corpo. Vi minha mãe na entrada do porão, os olhos negros, segurando o colar quebrado. Mãe, murmurei. Desculpe, ela disse, a voz distorcida. Eu tentei proteger você, mas ela é mais forte. Clara riu, e minha mãe avançou, os dedos em garra. O ritual exigia sangue, não apenas o meu. Com um movimento rápido, cravei a faca no próprio braço, misturando meu sangue ao dela. Clara urrou, recuando. O círculo brilhou mais forte, e as paredes do porão começaram a desmoronar. O que você está fazendo? Clara gritou. Você vai nos destruir a todas. Não, respondi, a voz firme apesar do terror. Eu vou acabar com isso. As palavras finais do ritual saíram como um grito. Per sanguinem lunae, per vinculum familiae, te exorcizo. Clara Oliveira, retorna ao teu lugar de sombras. Uma luz branca explodiu no porão, e por um instante, vi Clara como ela era antes, uma jovem assustada, segurando um espelho quebrado. Ela sussurrou, obrigada. E então, desapareceu. Acordei no chão do porão, as velas apagadas, o círculo desfeito. Minha mãe estava caída perto da porta, inconsciente, mas viva. O colar de lua crescente estava partido em 2, e no centro do porão havia uma única rosa branca, a mesma flor que Clara segurava na foto antiga. Arrastei-me até minha mãe, checando seu pulso. Ela abriu os olhos lentamente, e pela primeira vez em semanas, eram apenas os olhos dela. Acabou? Ela perguntou, a voz fraca. Balancei a cabeça, segurando as lágrimas. Não, isso nunca vai acabar. Nós só atrasamos o inevitável. Na parede do porão, uma nova mensagem estava escrita em tinta vermelha, ainda fresca. Até a próxima lua, irmã. E no espelho do meu quarto, quando olhei mais tarde, vi uma sombra sorrindo atrás de mim, uma sombra com dentes afiados e olhos que brilhavam como brasas. O diário da vovó Heloísa nunca mais foi encontrado. Mas às vezes, à meia-noite, ouço sussurros vindo do sótão. E sei que Clara está esperando. O silêncio após o ritual era ensurdecedor. O porão, antes carregado de sussurros e sombras, parecia vazio, mas não liberto. A rosa branca no chão murchou em minutos, as pétalas se desfazendo em cinzas. Minha mãe e eu não falamos por horas. Ela se arrastou até a cozinha, preparou o chá com mãos trêmulas e me entregou uma xícara, o vapor subindo em espirais que me lembraram os símbolos do diário. Você não entende, ela disse, finalmente. Clara não era má. Ela só quis ajudar.
Quis trazer nosso avô de volta. Mas o que veio no lugar dele? Sua voz falhou, e ela apertou o colar quebrado contra o peito. Sua avó não teve escolha. O ritual de 1968 a transformou em um espírito preso entre dois mundos. E agora? Agora o quê? Pressionei, embora já soubesse a resposta. Agora você abriu o véu. Mesmo que tenha tentado selá-lo de novo, o feitiço é mais fraco. Clara vai voltar. E da próxima vez. Ela não terminou a frase. Naquela noite, sonhei com a casa antiga. As paredes sangravam, e vozes sussurravam meu nome em coro. Clara estava no jardim, usando o vestido branco desbotado, os pés descalços sobre as raízes de uma árvore morta. Você fez bem em me libertar, ela disse, estendendo a mão. Mas não percebe. Você é eu. E eu sou você. Acordei com a sensação de dedos gelados no pescoço. No espelho, uma figura pálida me observava, meu rosto, mas os olhos pretos como os dela. Pisquei, e a imagem sumiu. Dias se passaram. Minha mãe envelheceu 10 anos em uma semana. Ela queimou todos os pertences da vovó Heloísa, menos o colar, que agora guardava em uma caixa trancada. Para te lembrar, ela disse, sem explicar o quê. Na escola, as coisas pioraram. Comecei a ouvir sussurros nos corredores, mesmo quando estava sozinha. Meus amigos se afastaram, dizendo que eu estava diferente. Até meu reflexo parecia estranho. Às vezes, via Clara sorrindo atrás de mim, outras vezes, via minha mãe com os olhos negros. Tentei pesquisar mais sobre a família, mas todos os registros haviam sido destruídos. Até a tia Lúcia sumiu. Sua casa estava vazia, com um bilhete na porta. Ela me levou. Não venha atrás. Na véspera do primeiro mês após o ritual, encontrei minha mãe no sótão. Ela estava ajoelhada diante do baú de Heloísa, segurando uma fotografia que não reconheci. É você, ela disse, entregando-a. Na imagem, eu estava com 5 anos, sentada no colo da vovó. Mas não era a vovó, era Clara, o mesmo sorriso tenso, o mesmo colar. Como? Murmurei. Clara visitava você quando era criança. Sua avó tentou impedi-la, mas ela era forte demais. Você não se lembrava, mas eu via a semelhança crescendo a cada dia. Naquela noite, o pesadelo foi pior. Clara me levou para o porão, onde 7 velas pretas queimavam em círculo. Você não pode me parar, ela riu. Seu sangue me alimenta. Sua dor me fortalece. Ela pressionou a mão contra meu peito e senti algo se romper dentro de mim. Acordei vomitando sangue, as paredes do quarto cobertas de símbolos vermelhos. Minha mãe encontrou-me desmaiada no chão, a boca cheia de terra e pétalas de rosa. No hospital, os médicos disseram que era estresse e me deram remédios que não funcionavam. Minha mãe não me visitou. Quando finalmente voltei para casa, encontrei-a na cozinha, segurando uma faca de prata idêntica à que usei no ritual. Eu tentei proteger você, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não posso mais. Ela está dentro de você, e a única maneira de selar o véu é me matando, completei, a voz fria. Ela assentiu, os olhos cheios de dor. Antes que você se transforme completamente. Antes que ela use seu corpo para voltar. Corri para o porão, as lágrimas turvando minha visão. O círculo vermelho ainda estava lá, como uma cicatriz no chão. Clara me esperava, os braços abertos. Você demorou, ela disse. Está na hora de assumir seu lugar. Senti minha mãe atrás de mim, a faca erguida. Desculpe, ela soluçou. Mas Clara foi mais rápida. Com um gesto, ela me puxou para o círculo, e minha mãe caiu no chão, a faca voando para longe. Você não vai impedi-la, Clara rosnou. Ela é minha. As paredes tremeram, e o teto começou a desabar. Vi minha mãe rastejar em direção à faca, os olhos fixos em mim. Eu te amo, ela gritou. Não deixe ela te levar. Clara riu. Você já me deixou entrar. Seu sangue, seu medo, tudo me pertence. E então, algo dentro de mim quebrou. Não sei quanto tempo se passou. Quando acordei, estava deitada no jardim, a lua cheia brilhando sobre mim. Minhas mãos estavam cobertas de sangue,
o meu e o de Clara. O corpo da minha mãe jazia a alguns metros, os olhos abertos e vazios. Ao lado dela, a faca de prata, agora enferrujada. Na parede do porão, uma nova mensagem. Obrigada, irmã. Agora, somos uma. No espelho do banheiro, não há mais sombras. Apenas eu, mas meus olhos são negros como os dela, e no meu pescoço, o colar de lua crescente brilha, mesmo que ninguém mais consiga vê-lo. O diário da vovó Heloísa nunca foi encontrado. Mas às vezes, quando fecho os olhos, sinto suas páginas queimando em minhas mãos e ouço sua voz sussurrando: proteja-a a qualquer custo. Agora, sou a guardiã do segredo. E da próxima vez que a lua sangrar no céu, serei eu quem vai chamar. A casa ainda está lá, e se você passar pela estrada à meia-noite, pode ver uma luz no sótão, uma figura de vestido branco, sorrindo para os carros que passam. Alguns dizem que é Clara, outros, que é a própria lua, finalmente reivindicando sua herdeira. Mas todos concordam, nunca é tarde demais para um novo sacrifício.